Olá pessoal, aqui é o Márcio Cabe. Eu fiz a palestra no Festival PEF, foi muito legal. A palestra foi sobre liberdade liberdade, felicidade e o futuro da educação. Olha só aqui o festival. A minha palestra foi no Centro Cultural Rio Verde, então dá uma olhada na palestra, tenho certeza que você vai gostar. Valeu! Pessoal, antes de começar a palestra, assim, como estamos em poucos ainda, eu queria só entender quem é de educação aqui. Bastante gente, né? Metade. Professores, como tem pouca gente, acho que dá para a gente passar rapidamente assim, nome e o que faz. Eu sou o Wellington, trabalho num grupo de inovação de um grande grupo de educação. Legal. Eu sou a Fernanda e eu trabalho na área de marketing da PUC do Rio Grande do Sul. Bacana, veio de longe, né? Eu sou o Diago, eu sou paraense e trabalho na universidade e tenho um projeto de impacto social lá no Paraná. Legal, tá bom, veio de mais longe ainda. Vamos ver quem ganha dele. Eu sou de Curitiba, trabalho em consultoria de marketing. Legal. Eu sou Paula, na Nayara, eu trabalho numa fundação de investimento privado, tema de inovação educativa. Bacana. Eu sou a Sabrina, sou gaúcha, mas moro no Rio, trabalho com uma aceleradora social, que tem muitos projetos de educação. Eu sou Daniel, sou planejamento em agência digital, trabalho na Accenture. Estamos aceitando, pessoal. Eu sou Crícia, sou professora de marketing na UNB. Legal. Sou a Aline, trabalho no colégio em Niterói, Rio de Janeiro. Eu sou a Larissa, de São Paulo, trabalho com pesquisa. Sou Eduardo, sou diretor de escola em Porto Alegre. Tem gente de Porto Alegre aqui, né? O pessoal está só falando o nome que faz. Eu sou o Ricardo, trabalho com empresa B, nós trabalhamos de refrigerante industrial. Bom. Oi, Poliana, sou designer gráfico. Eric, eu sou o Gilmar. Leonardo, sou de Blumenau, Santa Catarina, sou formado em educação física, atuo na área e também escrevo na área de educação. Bom, meu nome é Yuri, sou publicitário e sou pai interessado nisso. Vai tirar umas fotos minhas, né? Porque eu não posso tirar minha foto. Estou trabalhando no PF, ajudando a cobrir o... Legal. Sou Fábio, sou publicitário. Daniela, PUC do Rio Grande do Sul, da área de relacionamento. Eu sou Regiane, professora e coordenadora de tecnologia educacional. Legal, tem gente que não ficou lá. O menininho lá. Os pais aí. Eu sou pai dele. Os três, né? Pai do Benjamin. Eu sou Juliana, trabalho com moda. Benjamin? Quantos anos? 3. Muito bom, é o público-alvo aqui, né? Teve algumas pessoas que chegaram, é só falar nome que faz, gente, quem chegou. Sou o Anderson, trabalho com publicidade. Legal. Tem mais? Sou Samanta, eu trabalho com criação de valor compartilhado. Como? Criação de valor compartilhado. Nossa, muito bom. Você conversar aqui. Falou em economia compartilhada, é comigo mesmo. Pessoal, deixa eu propor uma coisa aqui. São 14h35 segundo meu horário. Eu espero terminar antes das 3h30, certo? Para a gente poder trocar algumas ideias. Então, vocês vão ver que vai num ritmo um pouquinho acelerado, mas a ideia é que a gente possa espero ter um tempinho para a gente começar. Caso não dê tempo de ter as perguntas pelo horário, eu vou estar disponível com certeza para a gente conversar, tá bom? Bom, pessoal, então, acho que a gente pode começar a palestra. É uma felicidade imensa estar exatamente aqui, não apenas no festival, mas também aqui no Centro Cultural Rio Verde, porque ao longo da palestra vocês vão ver que esse espaço aqui é um espaço muito especial, onde aconteceu o TED Jardins, e onde eu comecei a conhecer algumas pessoas muito especiais dentro dessa minha trilha da educação. Meu nome é Márcio Cabe, aqui tem um Pinterest. Quem de vocês já usa Pinterest? Quem não usa, gente, é maravilhoso. É o melhor lugar para você guardar aquela coisa na internet que você viu e achou legal e não sabe onde guardar. É o Pinterest. E daí vocês imaginam, quem já me conhecia aqui antes de vir? Quem pesquisou um pouco sobre mim? Então, vocês vão ver que eu guardo bastante conteúdo lá, bem interessante. E geralmente toda palestra eu faço um painel da palestra. E de educação, então, tem centenas ali de portfólios. Quando eu vim fazer essa palestra, eu conversei com o pessoal do festival e a ideia inicial era fazer uma palestra sobre novas economias de futuro.
Aí na hora que eu ia mandar a palestra, sabe quando bate aquele insight, eu falei assim, não, peraí, vou mudar. A gente vai falar sobre liberdade, felicidade, futuro da educação. E aí foi que nasceu essa primeira palestra, sobre esse tema. Antes de falar sobre a palestra, eu gosto de pegar uma palavrinha lá, não felicidade, mas liberdade. Por que liberdade dentro da palestra? Eu fui ali no Wikipedia. Liberdade pode ser compreendida sob uma perspectiva que denota a ausência de submissão e de servidão, ou como autonomia e espontaneidade em um sujeito racional. A propósito, tem o pessoal da Wikipedia ali, né? Não sei se vocês viram. O que é interessante? Será que as escolas são assim? Será que os pais deixam os filhos livres? Acredito que não. E eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu cheguei até aqui. E uma frase de uma ONG que eu tenho uma paixão muito grande, a Imagem Mágica, eu não sei quem conhece. Alguém conhece a Imagem Mágica? A Imagem Mágica é a minha ONG de coração. E essa frase, perceber o mundo em que se vive é o primeiro passo para modificá-lo, André François. Essa frase eu acho que de uma profundidade tão interessante, porque uma coisa é você ter consciência e outra coisa é você realmente tomar a decisão de realizar as mudanças. Aliás, só para matar a curiosidade, a Imagem Mágica é uma ONG que trabalha com fotografia e vídeo como instrumento de educação e saúde. Então é fenomenal, tem trabalhos premiados, vale muito a pena vocês conhecerem. E, fazendo uma breve relato da minha história, porque ela se conecta diretamente com o tema, eu vim desse lugar aqui. Eu nasci num lugar onde tem esse lugar chamado Rio Jacuípe. Alguém já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Onde fica o Rio Jacuípe? Ninguém sabe? Quem já foi para Salvador? Rio Jacuípe é um lugar maravilhoso, que fica bem pertinho de Salvador. Eu sou um japonês baiano, soteropolitano, e eu adoro São Paulo, gente, mas eu costumo falar que eu estou há mais tempo do que eu gostaria aqui. É um baiano já com saudade de voltar para a terrinha. Eu tenho muito a agradecer a minha mãe, que é professora. Ela fala que é professora aposentada, mas professor, né, gente, nunca se aposenta, certo? Professor é sempre professor. E meu pai trabalhou 51 anos na Petrobras, e ele me ensinou muito da disciplina que eu tenho hoje. E desde pequeno eu era meio inconformado, né? Esse aqui mesmo. Eu sempre ficava descontente com as coisas, sempre fui líder de classe, sempre busquei mudanças. Eu estudei na Escola Técnica Federal, fiz eletrônica, eu fiz todo o caminho que a gente pode imaginar como uma carreira promissora. Eu fiz Escola Técnica Federal em Eletrônica, na Bahia, depois eu vim para São Paulo, não sei quem já pegou ônibus, são 34 horas de viagem, e eu vim fazer Engenharia Elétrica no Unicamp. Eu falo que eu fiz Unicamp. Alguém fez Unicamp aqui? Não? Eu fiz Unicamp e não tomei pau em nenhuma matéria. É o que se chama CDF, né? E quando eu era mais novo, eu achava que CDF era cérebro de ferro. Doce inocência. E depois eu descobri que não era exatamente cérebro de ferro. Mas enfim, eu fiz Unicamp, ganhei um diploma, tinha tudo para ser uma carreira promissora. Só que o que eu mais aproveitei na Unicamp, o que eu mais lembro, são os amigos e os relacionamentos. Na verdade, depois de um tempo trabalhando, não exatamente nem na área de eletrônica, quando eu me formei, eu desencanei de tudo, 2 anos depois de formado. Aliás, pelas datas, vocês devem estar achando estranho, né? Eu me formei em 1992, então eu tenho essa cara, mas eu tenho 49 anos. Eu assisti o Queen ao vivo no Rock in Rio 1. Então, morram de inveja quem não viu. Quem assistiu o Rock in Rio 1? Foi? Não, morram de inveja quem não viu o Queen. Então, em 94, 2 anos depois de formado, eu chutei o pau da barraca e eu comecei a dar aula de Word. Comecei a dar aula de informática. Eu gostava, adorava. Meus pais que odiaram, né? 2 anos depois de formado na Unicamp de Engenharia Elétrica, eu comecei a dar aula de informática. E aí depois eu caí na internet. Eu trabalhei 20 anos, tenho 20 anos de experiência com marketing digital, tive 3 agências, todas elas até que foram bem, mas financeiramente acabaram não dando certo, porque me gerou vários problemas financeiros. Mas isso que é interessante, fiquei 20 anos nessa área, até que em 2013 eu caí num site chamado Escola com Asas. Depois vocês podem olhar, escolacomasas.com, Sabrina de Campos. Sabe aquele site que você está no Facebook, na cozinha, de repente você vê aquele site, e você começa a navegar, começa a ler, começa a ver todos os vídeos que tem no site? Quem já passou por isso?
Então, foi isso que aconteceu em 2013. E aí eu descobri uma coisa, descobri a Escola com Asas, que é um projeto de educação livre. Esse é um projeto da Sabrina de Campos, onde ela faz essa metáfora que eu acho excelente. Ela fala que você tem o ar, que é sonhar, terra, realizar, água, aprender e fogo, compartilhar. E foi lá que eu aprendi um conceito chamado desescolarização. Esse aqui foi o primeiro encontro presencial da Escola com Asas. E foi lá que eu conheci o Biel Baum. Quem conhece esse menino? É um menino que fez palestras no TED, e aos 10 anos o sonho dele era ajudar as crianças com alimentação saudável. Alguém já ouviu falar do Biel? O Biel tem como mentor nada mais, nada menos do que um cara que sabe cozinhar mais ou menos que esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? Jamie Oliver. Então, a partir de uma demanda do Biel, que era sair da escola, a Sabrina se preparou, ele se desescolarizou. E eu lembro que quando eu comecei, aí a gente ficou amigo da família, conheci a Sabrina, o Biel. E eu lembro que eu tive um surto. Quem de você já teve esse surto de conhecer algo novo? Aí um mês depois você já está querendo tirar os filhos da escola. Isso foi em 2013, 2014 eu estava com a ideia assim, vou tirar meus filhos da escola. Estamos em 2018, então vamos contando aí a historinha. Então, conheci, fiquei admirado e eu comecei a focar minha carreira para a educação. E eu gosto muito de fazer encontros. Eu fiz um encontro de educação em 2014 com José Pacheco, a Sabrina, na época ela focava em Sabrina Pittencourt, mas a Sabrina de Campos, como ela se chama agora, como ela se denomina, e o André Gravatar, que é responsável, um rapaz fenomenal, que ele tem um projeto chamado A Volta ao Mundo em 13 Escolas, e ele é responsável pela virada da educação. Alguém conhece o José Pacheco? José Pacheco, ele é idealizador da Escola da Ponte. Há mais de 40 anos em Portugal, ele é um professor que estava muito descontente, e ele resolveu fazer uma escola livre. E por que eu fiz esse encontro? Eu liguei para o Pacheco, mandei um e-mail, primeiro. Eu lembro até hoje, que eu falei para o Pacheco que eu queria muito te conhecer, mas eu queria aproveitar e fazer um encontro. E aí ele topou, e foi feito esse encontro muito legal em 2014. E aí, nesse mesmo ano, eu conheci um documentário chamado Quando Eu Sinto Que Já Sei, que foi quando eu comecei a conhecer vários projetos de educação inovadora aqui no Brasil. E o Pacheco, gente, ele respondeu uma pergunta naquele encontro, que foi a pergunta do evento. Eu perguntei, Pacheco, por que você veio de Portugal para o Brasil? Ele falou, eu vim morar no Brasil porque aqui tem os melhores projetos de educação que eu conheço. E vocês têm uma síndrome de vira-lata. Vocês acham que lá fora tem outras coisas. E aqui vocês têm muita coisa legal. E ele participa de centenas de projetos. Agora ele mora em Brasília e ele está implantando uma comunidade de aprendizagem lá em Brasília. Não me recordo exatamente o nome do projeto. E nesse documentário foi onde eu conheci o Projeto Âncora, o Tião Rocha, a Escola Amor em Lima, o Pacheco, foi quando eu conheci assistindo esse documentário. E esse documentário ele é interessante porque o título eu nunca tinha pensado, quem assistiu esse documentário Quando Sinto Que Já Sei? E quem sabe por que por que tem esse nome? Alguém sabe? Alguém chuta? Porque perguntaram para uma menina do Projeto Âncora, que é uma ONG em Cotia, que trabalha também, segundo... Gente, tem um circo no meio da escola. Preciso falar como ela é? Não, tem um circo no meio do Projeto Âncora, maravilhoso. E perguntaram para uma menina do Projeto Âncora, se não tinham provas, se não tinha avaliação, não tinha teste marcado, como é que ela agendava com o seu tutor a avaliação? Ela falou, eu agendo com ele quando eu sinto que já sei. Aí surgiu o nome do documentário. E o Tião Rocha, um dos melhores, um dos educadores mais renomados do Brasil, ele tem um projeto chamado CPCD, Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, fica em Araçuaí. Alguém conhece Araçuaí? Alguém conhece? Tá vendo? Ganha um ponto. Você vai ganhar um origami. Aí vocês já perceberam, que uma das coisas que eu gosto é origami, Isso aqui eu fiz ontem. E o Tião Rocha, dentro do documentário, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que há 20 anos ele faz uma aposta. Ele pega um grupo de crianças e fala assim, vamos lá fazer uma atividade, vamos brincar,
E as crianças chegam e falam, mas onde estão os brinquedos? Onde estão os brinquedos? Ele fala, a gente vai construir. Ah, mas será que vai dar? Ele fala que há 20 anos ele aposta com as crianças. Se não der para a gente construir os brinquedos, a gente compra. E há 20 anos eles constroem os brinquedos. E é muito interessante, é um trecho que me chamou muita atenção. E aí nessa trilha de educação, e lembre-se que eu estava assim, né? Não sei se vocês já passaram por essa questão de mudanças sabáticas. Eu estava não querendo mais marketing digital, estava desencanando e estava mergulhando em educação. E o lado financeiro, vocês sabem o que acontece, né? E quando você mergulha, até você começar a ter um retorno financeiro, você perde o outro, né? E aí, em 2015, uma amiga minha me marcou no Facebook para um evento chamado Edu For Me, em 2015. E era o último dia de inscrição, tipo, terminava meia-noite e era 10 da noite. Eu fiquei mais de uma hora preenchendo um formulário gigante, assim, de uma ideia inovadora de educação. E aí, o resumo de uma longa conversa que daria uma palestra. Eu participei de um evento, teve 8 finalistas, e a ideia que eu coloquei, eu falo que eu cheguei com uma vaga ideia no evento. Sabe aqueles eventos que chegam e falam, sobe e dá uma ideia? Eu falei, nossa, não sabia que era para subir e dar ideia. Aí eu cheguei lá e falei, bom, vou lá então, né? Subi e falei, e eu dei a ideia de uma escola online de programação e robótica. E foram 5 jurados unânimes em eleger como a melhor ideia do evento, em 2015. Aí eu falei assim, acho que eu tenho algo interessante. E por que eu ganhei esse evento? Porque no mesmo ano eu tinha ido em uma escola de programação e robótica levar meu filho. Ele amou, ele aprendeu que podia programar no Minecraft. Quem conhece Minecraft? A cara dele, quando ele descobriu que podia botar o robozinho para obedecer o que ele queria, é impagável. Só que na época não deu para eu pagar a mensalidade. Eu não sei, quem de vocês é pai? Pai ou mãe? Vocês sabem a dor que é quando você não consegue dar para o seu filho algo por causa de uma escassez financeira. Então eu falo que quando eu cheguei no evento, essa dor me fez ganhar esse evento. Porque isso aí é algo de muitos pais e mães. Esse é o tema da conversa. E falando das escolas, isso já é clichê. Eu sei para quem é de educação isso é clichê, falar que se algum professor do século passado entrasse numa escola hoje, ele daria aula, diferente de um médico que não saberia o que fazer, isso já se tornou um pouco clichê. E é verdade, infelizmente muitas escolas ainda estão assim. E é uma pena, eu não vou falar nomes, porque quem já viu o que aconteceu 2 suicídios em um colégio muito famoso aqui em São Paulo. Como está gravando, eu não vou falar, mas vocês sabem. E para mim é o fim da picada, é o máximo de mostrar que uma escola já chegou no seu fim, no seu limite de modelo de negócios conteudistas focado em vestibular. Vocês sabem de qual colégio eu estou falando. Quem não sabe, vocês pesquisam como descobrir. A gente fala no intervalo. E 65% das crianças que estão entrando no primário hoje vão trabalhar em empregos que ainda não existem. E esse slide eu tirei de uma foto de um evento chamado EdTech. Alguém esteve no EdTech? Quem teve? Levanta a mão. Gente, ganhou o origami. Só você? Tem ela do origami e tem ele do origami. Foi fantástico, né? Foi um dos melhores eventos de educação que eu já vi. Um evento de tecnologia em educação. E nesse evento, essa frase me chamou muito a atenção. Que o Thomas Frey, da Vinci Institute, ele fala que em 2013 a maior empresa da internet será uma empresa de educação, que nem ouvimos falar ainda. Eu não duvido, vocês duvidam? Vocês acham que vai ser a Croton? Desculpa, acabei falando. Mas o fato é assim, que o líder nunca é quem lidera a mudança. A gente já viu esse filme acontecer várias vezes. E uma coisa interessante é que assim, a gente é fogo, né? Tem gente mais nova aqui que não é, né? O de 3 anos ali, qual é o nome dele? Benjamin não é. Ele não é dessa época de saber decor, né? De decorar tudo. E aí quando eu fui pesquisar, a expressão saber de cor vem da questão do coração, de você saber através do coração. E eu selecionei um vídeo aqui para vocês verem. Esse vídeo é bem interessante, que ele fala que o cérebro
ele também tem muitos neurônios, é como se ele fosse também um cérebro. Então que você emite campos eletromagnéticos e forma um campo ao redor de você, que pode ser medido. E que isso daqui a gente também já sabe, né? Que emoções positivas podem beneficiar a sua saúde. E que você pode melhorar o sistema imunológico através do cérebro. Então eu vou passar aqui mais rápido o vídeo, dá vontade de assistir tudo, mas não vai dar tempo se eu passar tudo. Mas a questão é essa, assim, você aprender, se não for do coração, se for alguém te obrigando, com certeza você não aprende. Eu queria propor para vocês alguns segundinhos de reflexão. Queria que vocês lembrassem daquele momento, sabe aquele momento que você tem um aprendizado? Que nem quando eu vi a Escola com Asas, eu falei, nossa, o que é isso? Desescolarização. Vamos parar alguns segundinhos, eu queria que vocês lembrassem de um momento que vocês tiveram aquele aprendizado, seja na infância, seja há pouco tempo. Lembraram? Esse momento foi algum professor que falou assim, faz isso? Foi? Poucos, né? Alguns professores inspiradores, mas em geral esses momentos vêm de momentos que você nem espera, de acasos. E hoje você ouve muito falar das competências do século XXI. Isso daí já é também um clichê, já é um jargão falar das competências do século XXI. Essa foto é do César Taurion. O César Taurion, ele tem várias empresas, a Kik Ventures, ele lidera uma empresa também chamada DataH, que é uma empresa de inteligência artificial, e eu destaquei esse slide porque ele fala das 10 competências que em 2020 estão sendo projetadas como mais importantes pelo Fórum Econômico Mundial. E aqui para facilitar a leitura de vocês, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação, inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomada de decisão, orientação para servir, negociação e flexibilidade cognitiva. Eu pergunto para vocês, a maioria das escolas está ensinando tudo isso? Alguém pode citar alguma escola que esteja, que vocês conheçam? Pode citar. Siddhartha. Oi? Ah, verdade. Não deu tempo de eu colocar. Estou pegando outro microfone aqui, tô. Verdade. A gente estava no. Você estava no ciclo de debates. Vocês ganharam meu origami. O ciclo de debates foi um evento do Instituto Ayrton Senna, muito bacana também, gente. Não cabe tudo aqui, mas é verdade. O Instituto Ayrton Senna, inclusive, só um parênteses, lançou uma campanha, um vídeo, depois vou deixar meu WhatsApp, estou até com medo de deixar o WhatsApp, vai lotar, mas eu respondo. Mas lançou um vídeo em homenagem aos professores, fenomenal, emocionante, eles lançaram no dia 1º de maio. Mas enfim, as escolas não estão focando nisso aqui. Agora, tem uma escola que eu sou fã, chama Amor em Lima. E aqui continua um pouco da minha história. Essa escola eu vi lá no Quando Sinto Que Já Sei. Quem de vocês já conhece o Amor em Lima? Já foram lá? Então, todos convidados. Acho que vai lotar minha oficina de origami, estou até com medo. Dia 20, domingo, 9 da manhã, ao meio-dia, vai ter a Festa das Prendas. O que é a Festa das Prendas? Os pais e a comunidade fazem as prendas da festa junina, com reciclados. As 3.000 prendas são feitas com reciclados. E adivinha se não vai ter origami nas prendas? Então vocês estão convidadíssimos para irem lá, conhecer, fazer uns aviões, uns objetos de origami para deixar lá. Mas por que eu estou contando essa história? Porque eu fiquei fã dessa escola e esse ano eu mudei de bairro por conta do Amor em Lima. Aqui é uma festa chamada Festa dos Povos Originários. E lá, todo encontro termina em festa. Aqui foi a reunião de acolhida dos novos pais, no Amor em Lima. Aqui foi um trabalho do grupo de fluxonomia 4D da Lala Denzeri, que fez um evento o dia inteiro, criando futuros desejáveis, junto com os estudantes do Amor em Lima.
E aqui eu quero ver quem conhece esse senhor. Vai ganhar um origami também. De repente um monte de gente conhece, né? Não vale mentir. Quem conhece? Quem sabe quem ele é? Quem é? Não sei o nome, mas é o cara da escola da ponte, mas... Não, errou. É o Mitchell Resnick. Ele é o criador do Scratch. Ele é do MIT, ele criou o sistema que é mais popular para a programação de jogos para crianças. Depois de uma conferência de 3 dias do Scratch Conference, ele foi visitar a Festa da Cultura do Amorim Lima. E aqui é o Tião Rocha, que um belo dia queria conhecer o Tião Rocha. Eu cheguei no Amorim Lima e falava: você sabia que o Tião Rocha está aí? Deixa eu dar um pause aqui. Aqui dá pausa. Dei pausa. Então, o Mitchell Resnick do MIT, criador do Scratch, ele foi visitar o colégio depois de 3 dias de uma conferência. Ele foi conhecer o Tião Rocha. Aqui, cadê? Olha a boca do jacaré. Olha o dente. Apanhei aqui da tecnologia. Deixa eu passar aqui. O Tião Rocha, do CPCD, um belo dia, eu fui lá. Bom, deixa aqui nessa telinha. Eu fui lá ajudar no projeto, e aí ele falou: o Tião Rocha está no encontro, falando sobre hortas. Sabe aquela pessoa que você quer conhecer há vários anos, e de repente você chega no colégio e fala: ele está lá. Aí eu fui lá conhecer. E aqui é o meu filho. Essa foto é muito especial porque foi o primeiro dia de aula do Caio lá no Amorim Lima. Então aqui começa a minha história a se consolidar na educação. Consegui matricular o Caio, a gente mudou de bairro. E o meu filho mais velho, eu não contei essa história, o meu filho mais novo tem 8, eu tenho um filho mais velho de 14. E ele começou a estudar numa escola chamada Clon Lara. Essa escola é uma escola que existe há 50 anos nos Estados Unidos. Não lembro quantos anos eles têm uma sede em Portugal, que ele dá suporte a famílias, homeschooling de língua portuguesa. E eles utilizam um ciclo de aprendizagem completa, que aqui também daria outra aula, mas toda criança da Clon Lara, todo jovem que estuda com a Clon Lara, ele tem um projeto. E esse projeto ele define um projeto pode durar 1 mês, 2 meses, 1 semana, mas ele sempre vai criando seus próprios projetos, que é o centro é a base do aprendizado da Clon Lara. E esse é meu filho mais velho, hoje está com 15 anos, Rafael. E aqui eu levei ele para assistir uma palestra do Mitchell Resnick. Lembra do cara do Scratch? E aí eu lembro que ele teve que matar a aula para ir assistir a palestra. Aí eu perguntei: Rafael, gostou? Valeu a pena matar a aula? Obviamente foi incrível, né? Ele assistiu a palestra do próprio Mitchell Resnick. E aqui que está o Scratch. Para quem não conhece, o Scratch é um diagrama de bloquinhos para ensinar código para criança, gente, que é muito divertido. Quem conhece o Scratch? Gente, Scratch, para quem tem filho a partir dos 6 anos, é maravilhoso. Está no meu horário aqui. Quem já ouviu falar desse termo homeschooling? Estudo em casa. Eu vou abrir aqui agora vou abrir um extra aqui para... Qual a opinião de vocês quando falam homeschooling ou dúvidas? Algum de vocês tem filho homeschooling? Tem ou conhece alguém que faz homeschooling? Não? Quem quiser dar algum insight, dúvida, o que vem à mente quando pensa em homeschooling? Permitido. É permitido? Está a caminho. Já tem um sobretestamento que parou todos os processos contra quem faz homeschooling. Manter a qualidade para poder conseguir avançar métodos tradicionais de faculdade. Como manter? Isso a gente vai responder ao longo do caminho. Mas uma dúvida que se fala muito e a socialização? Isso aqui não é socialização? É socialização. Esse aqui foi o primeiro encontro da Clon Lara no Brasil. Aqui em São Paulo, porque ela fez vários encontros em outras cidades. São 85, 86 alunos da Clon Lara, fora os milhares que já fazem homeschooling. E a socialização, na verdade, é o seguinte: você já tem uma premissa errada, que na escola você coloca os jovens e crianças na mesma faixa etária e falam que eles se socializam. E você tem um pequeno problema: se a pessoa que lidera aquela sala, entre aspas, a pessoa que se destaca, tiver um caráter duvidoso,
as pessoas vão continuar se mirando naquela pessoa, e você não tem uma mistura. E a gente sabe que hoje em dia a diversidade é muito importante. Então, como você trabalhar a diversidade se a escola trabalha com homogeneidade? Então, esse tema homeschooling dá para falar uma palestra inteira também. Mas eu vou correr aqui porque eu quero ter tempo para a gente conversar. E aí, quando a gente fala de escola, educação, e a gente pensa que a lei de Moore, eu aprendi na faculdade, e lembre-se que eu fiz... Quando que eu fiz faculdade? Quem lembra quando eu formei? 92. A cada 18 meses, segundo a lei de Moore, a tecnologia dobra de potência. Isso quer dizer que tudo isso aqui, não precisa levantar a mão quem usou Walkman, quem usou Polaroid, quem usou Palm, tá? Principalmente as mulheres, não precisa levantar a mão, não vou deixar ninguém passar por essa... Tudo isso aqui cabe aqui, concordam? E tudo isso aqui, a gente pode fazer um monte de coisa com isso aí. Por exemplo, esse é o Caio, né, meus filhos? Hoje em dia, isso é uma ferramenta de trabalho incrível. Como é seu nome que é videomaker? Eric, né? Concorda, Eric? Tudo bem, você tem a qualidade técnica, mas que você consegue fazer ótimos vídeos com o smartphone hoje. E hoje o vídeo é a mídia do presente, não é do futuro, gente. E tudo isso cabe num simples, entre aspas, celular. Quantos origamis eu já estou devendo? Um para ela, 2. Quem sabe quem é esse cara da foto? Essa pergunta difícil, né? Eu só falo que quem assistir minha palestra não vale, né? Óbvio. Esse, dou-lhe uma, não vai origami. Esse cara trabalhava na Kodak quando ele inventou a câmera fotográfica digital. E adivinha o que a Kodak falou? Não. Isso não vai funcionar. Toda tecnologia disruptiva, exponencial, ela passa por uma fase chamada decepção. As pessoas acham que aquilo não vai funcionar. Só que, historicamente, o que acontece? Depois que a tecnologia vai... Lembra a lei de Moore? Cada 18 meses ela melhora, dobra a potência. Ela ultrapassa. Então, esse é o cenário, e eu gosto muito dessa frase: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E eu vou falar uma coisa, não é nada fácil. O meu filho mais velho fazer desescolarização não foi fácil para mim, porque isso implica em desescolarizar, gente, não é tirar da escola. Desescolarizar é você tirar a escola, colocá-la dentro da gente, de dentro da cabeça. E a minha maior conquista esse ano foi o meu filho, com 14 anos, decidir, porque quem decidiu fazer homeschooling não fui eu, foi ele. Então é um grande desafio a gente pensar nisso. E eu vou fazer outro parênteses para voltar um pouquinho para o homeschooling, porque vale a pena. Ele decidiu aos 47 do segundo tempo, o Rafael, sabe por quê? Tem que tomar cuidado que está gravando, né? Então vou maneirar na conversa. Minha esposa não era muito a favor, tá? E o que aconteceu? Ele quase ia se matriculando na FECAP. Ele falou: pai, eu sei que você é a favor do homeschooling e tal, mas eu decidi fazer FECAP. Com esse ânimo, tá? Já viram criança assim, com esse ânimo? Já viram, né? Aí no dia seguinte ele entrou chutando a porta. Pai, eu estava no telefone e ele assim, sabe seu filho ou alguém querendo falar com você no telefone? Ele... Eu falei: Rafael, o que aconteceu? Eu nunca tinha visto ele alegre daquele jeito. Ele falou: estava voltando do Sesc, Belenzinho, que eu faço curso, eu tentei... Começou a conversa com o meu amigo lá do Sesc e o pai dele. Eles me perguntaram o que eu ia fazer, eu falei assim: vou fazer FECAP, né? Aí eu perguntei onde ele estuda, ele falou: eu faço homeschooling. Qual a chance dele encontrar um colega que faz homeschooling? Agora vem a melhor parte. Aí ele falou: você conhece uma escola chamada Clon Lara? Adivinha onde esse menino faz homeschooling? Clon Lara. Tem 85 no Brasil. Ele falou com um dos melhores alunos da Clon Lara, no SESC. Isso é coincidência? Nessas horas a gente não acredita em coincidência.
Aí ele decidiu, assumiu, falou com a mãe. Eu tomei uma bronca, ele está gravando, né? Tomei uma bronca, mas ele decidiu. Isso é a maior conquista que um pai e uma mãe pode ter. O filho começar a assumir, com 14 anos, até me emociono quando eu falo disso. Seu filho assumir o que ele quer com 14 anos é a maior conquista que alguém pode ter. E de preferência que o Benjamin comece a assumir antes disso ainda. E voltando aqui, a gente começa a pensar em coisas que estão surgindo como o Airbnb. Quem já se hospedou pelo Airbnb? Adoro. O Airbnb, opa, desculpa, como eu estou cortando. O Airbnb é o maior site de compartilhamento de quartos do mundo. É o maior hotel do mundo e não tem um tijolo. Essa é a nova economia. Esse aqui é um teste. Esse aqui é um teste do carro autônomo da Tesla. O cara está aqui, ó, só por questões legais. Mas o carro autônomo já é uma realidade. Isso daqui vai quebrar as indústrias de seguro. Imagina, vai ter muito menos acidentes. As pessoas vão morar mais longe do trabalho, porque elas não precisam mais se preocupar com o tempo que elas perdem. Elas podem fazer coisas enquanto vão no trabalho. E é isso aqui que é o futuro. E a pergunta é, será que as escolas estão incentivando os alunos a pensarem em inovação? E aqui tem um bonequinho super bonitinho chamado Dino, que é um brinquedinho da IBM, um brinquedinho bem interessante. Quem já viu o Dino? O Dino é esse brinquedinho, que é o que se chama Cognitive Toys, né? Um brinquedo tipo cognitivo, que é de inteligência artificial. Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from a Earth lot. on average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you Gente, eu vou correr aqui que eu estou vendo que estou na metade ainda. Então você está vendo a inteligência artificial está chegando com tudo, para várias áreas e para a educação está chegando com toda a força. O Google Assistente também. Então, a inteligência artificial do Google. play some dance music? Sure. Simplesmente é um assistente pessoal para tudo. Aqui é um teste do Google Assistente ligando. Aqui é o Google. I'm looking for something on May 3rd. Aqui é o Google Duplex. Sure. Give me 1 second. Esse mata, né? Então, isso está chegando. E a pergunta é, será que a gente está conseguindo enxergar isso aqui na educação? Então, a gente vive um mundo em crise ou em transição. Eu gosto muito dessa frase, se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. E aí entra uma questão, por que a sociedade é assim hoje? Porque ela é baseada no medo. E eu venho há muitos anos experimentando, estimulando que a gente foque na confiança. A partir do momento que você foca na confiança, as coisas todas mudam. E no TED tem uma palestra muito bacana do Dan Pink, que ele fala sobre autonomia, domínio e propósito. É isso que faz as pessoas se motivarem a qualquer coisa, aprender, educar, ensinar, trabalhar. E na Índia, nesse documentário Happy, Felicidade Genuína, ele mostra que uma pessoa que puxa esse carrinho na Índia, ele tem o mesmo grau de felicidade de um americano médio, que prova que dinheiro não traz felicidade. Até ajuda, né, gente? Mas o que ele mostra? Que 50% da felicidade é genético, aí não tem jeito, nasceu assim, eu nasci assim, né? Mas só que 10% da felicidade vem de do carro que você tem, do quanto você ganha, muito pouco. E 40% vem das atividades intencionais, dos seus hobbies, do que você faz. Origami. Então, das atividades que você decide fazer, intencionais, vem uma grande parte da sua felicidade. Então, eu gosto muito dessa frase, a felicidade não é algo pronto, ela vem dos seus próprios atos. Ou seja, muitas vezes a gente está focando errado. O filho para o vestibular, para quê? Para ter aquela carreira promissora que depois vai precisar fazer coaching, porque ele escolheu a carreira errada. A
Gente, desculpem os coaches, tá? Acho importante, mas se a gente corrigir na base, não vai precisar de coach. Ele já vai descobrir o que ele gosta. E aí a gente pensa, passado, presente e futuro. O passado é uma linha reta. O que aconteceu conosco até aqui, a gente não muda. Presente é o momento de decisão. E aí você tem dois tipos de futuro. Um futuro reativo. O que é um futuro reativo? É o que a maioria das pessoas faz. A gente olha para o passado e pensa no futuro. Por exemplo, isso daqui em 1910, as pessoas imaginavam que triturando o livro, no futuro iam educar dessa forma. Isso é um futuro reativo, você olhar para o passado e pensar o futuro. Quando você pode fazer um futuro desejável. Eu gosto muito dessa frase da Lala Benzelin, que inclusive a Lala, como eu tinha falado, a primeira palestra da Lala Benzelin eu assisti exatamente nessa sala. Foi quando eu conheci a Lala pessoalmente. O futuro é fruto dos sonhos do passado e escolhas do presente. Ou seja, a gente pode sonhar o futuro, imaginar o futuro e a partir disso você constrói. Ela tem esse projeto chamado Desejável Mundo Novo, mas eu fiz esse curso com a Lala, que chama-se Fluxonomia 4D, onde ela explica e tem uma metodologia. Quem conhece a Fluxonomia 4D aqui? Alguém já ouviu falar? Tem uns 4 origamis aqui, hein, gente? Então, depois vocês me chamam lá fora, dá para encarar mais 4. É economia criativa, colaborativa, compartilhada e multimoedas. Ela ensina como a gente pode criar projetos sustentáveis baseados nesses quatro pilares. Ai, meu Deus do céu, vai dar tempo. E a base nacional comum curricular são os 10 competências, vou passar aqui correndo, que se fala que se deve nortear os currículos das escolas e da educação. Se vocês olharem, empatia, argumentação, projeto de vida, responsabilidade social, autoconhecimento, autocuidado, tem muito conteúdo de competências socioemocionais. Então é bem interessante, o Instituto Ayrton Senna, o ciclo do debate foi exatamente sobre esse tema aqui. E eu tenho me envolvido muito com 2 temas, voltei a me envolver com 2 temas, psicologia positiva e investigação apreciativa, por uma razão muito interessante. A psicologia positiva, ela foi criada com o objetivo de focar nos aspectos positivos e nos talentos. E aqui vem a segunda pessoa que eu conheci aqui nesse mesmo palco, no TED Jardins. Quem assistiu o TED Jardins? O Helder Camei, ele também fez palestra aqui falando sobre psicologia positiva. E eu organizei um curso com o Helder Camei, que é esse aqui, e é a psicologia positiva. E a investigação apreciativa, que é um método que eu fiz um curso em 2002 com David Copperheider, ele fala o seguinte, ele fez um teste com alunos de administração. Ele mandou 10 alunos para 10 empresas e pediu para eles fazerem um diagnóstico. Adivinha o que eles vieram? O que é que eles viram nas empresas? Os problemas. E ele falou, eu não pedi para vocês verem os problemas. Eu pedi para vocês fazerem um diagnóstico. E ele percebeu que ninguém olhava o que tinha de bom, só olhava o que tinha de ruim. E a partir disso, ele criou um método onde, a partir de uma investigação apreciativa, olhar as forças individuais das empresas, você consegue melhorar automaticamente os problemas. E por que eu falo desses 2 itens? Porque agora eu me envolvi com um grupo chamado Educação Positiva, que está surgindo no Instituto Educação Positiva, e que a líder desse movimento chama-se Larissa Loures, aqui no Brasil. O Alejandro Adler é um líder mundial desse movimento de educação positiva, que é fazer com que o educador, aliás, os professores vão gostar agora, né? O foco da educação positiva é o educador. Uma vez que o educador, o professor, está bem consigo mesmo, automaticamente ele vai levar isso para os seus alunos. Então, o grande foco da educação positiva é capacitar os educadores a terem um bem-estar pessoal maior. E por que isso se conecta com a investigação apreciativa? A Larissa Loures é filha do Rodrigo Loures, que foi com quem eu fiz o curso de investigação apreciativa em 2002. Então eu falei, gente, é o passado trazendo a gente de volta, conectando os pontos, como diria o Steve Jobs.
Gente, o movimento maker é o seguinte. Quem já foi no Fab Lab aqui? Aí não vai valer origami, tem muita gente. A gente faz uma visita no Fab Lab. São Paulo tem 12 Fab Labs livres, são lugares gratuitos, vocês podem ir a hora que vocês quiserem. Então, quem não foi ainda, por favor, lição de casa, pode anotar. Vou no Fab Lab, que é o melhor espaço para você ter aqui. Lembra daquele momento uau? Você fala assim, nossa, nunca vi isso. Você vai fazer isso no Fab Lab. Eu criei essa mesa de origami no Fab Lab. Pode passar. Meu primeiro projeto de cortadora laser foi uma mesa para origami. Para fazer um origami muito especial, é esse aqui, ó. Que eu não vou precisar muito. Pode falar logo. Eu criei uma mesa que faz a dobra, que ela é marcada. Então, o Fab Lab é o lugar para você prototipar ideias. Então não é você sair daqui do cabeção, ó, vai lá e faz. É o movimento maker. Pulando. Eu levo meus filhos sempre que eu posso nos Fab Labs e aqui é o dia que eu fiz a primeira mesa, a primeira versão da mesa para origami. Aliás, né, já deve ter um monte de gente morrendo de curiosidade. Gente, se desmontar, não fiquem com medo, porque não está colado, só está encaixado. Está aqui, essa peça. Então, Fab Lab é isso, é ir lá fazer e aprender. E agora, pessoal, já caminhando aqui, deixa eu ver os meus slides. Nada tempo, sim. Eu comecei falando um pouco de mim, da minha trajetória e como eu, entre aspas, errei na minha escolha da carreira como engenheiro. Hoje eu me apresento dessa maneira: origamista por paixão, educador por missão, palestrante por vocação. Eu tenho 2 projetos. Um é o portal de origamistas, está bem no começo ainda, mas tem um conteúdo bem legal já. E o meu grande projeto é o Confid Education, confid.education, que é o projeto de educação maker. Aqui vale um origami, tá? Quem conhece essa senhora da foto? Essa pergunta é difícil, né? Ficou mais fácil? Ela é Heloísa Schurman, ela palestrou no TED Educação. Eu fiz origami no TED Educação, eu só assisti uma palestra. Adivinha de quem foi? Dela. E ela ganhou um origami bem especial, 2 aliás. E por que eu trago isso já no meio da palestra para o final? Porque eles, em 1984, eles decidiram educar os filhos fora das escolas. Todos os filhos dele hoje são pessoas de renome nas suas áreas. Sem YouTube, sem Google, sem Khan Academy, sem nada, com livro. O que prova que a educação depende de quem? Dos pais. Os pais e as mães são as pessoas que melhor conhecem seus filhos. Então começa a conectar. Liberdade e felicidade na educação depende muito mais dos pais do que da escola. Então acho que a gente precisa criar coragem e assumir que a gente precisa dedicar tempo para os nossos filhos na educação. Você terceirizar para a escola é o fim da picada, gente. Não dá mais. Porque se a gente esperar a escola mudar, ela não vai mudar a tempo. E a gente precisa sair desse pensamento, porque um dia as pessoas pensaram que a Terra era plana. Um dia a gente pensou que a escola ia resolver sozinha o problema dos nossos filhos. Então acho que a gente precisa cobrar da escola, seja pública. Se for pública, você precisa participar. E se for particular, você precisa cobrar. Cobrar, junta com outros pais, outros professores, se unem e pedem essas mudanças, porque tudo é possível, basta vocês quererem. E aí entra uma coisa que eu adoraria, e é isso que eu gostaria muito de ajudar meus filhos nesse caminho, porque é o caminho que a gente... é o caminho de todos, né? O Ikigai é uma palavra japonesa, que significa razão de ser. Por que você acorda todo dia? Por que eu acordei 5 horas da manhã hoje para melhorar essa palestra para vocês? Por que eu estava até agora meia hora, né? Tem 2 aqui para provar, né? Ajustando a palestra, porque é o que a gente quer entregar de melhor. E hoje, Ikigai seria isso: o que eu amo fazer e o que o mundo precisa é sua missão. O que você ama fazer e o que você faz bem é sua paixão.
o que o mundo precisa e o que você seria pago para isso é a sua vocação, e o que eu faço bem e que me pagariam para você é a minha profissão. Isso daqui é o seu propósito. E aqui, eu não dei spoiler, eu fiz uma oficina. Eu sempre sonhei em fazer uma palestra na Campus Party, mas eu nunca tinha conseguido. Esse ano, eu não fiz a palestra na Campus Party. Eu fiz uma oficina na Campus Party de origami. E eu ensinei a fazer esse origami que está passando aí. Quem é professor sabe, tem hora... Quem já de vocês passou por uma situação que você falou, acho que não vai dar certo? Eu cheguei lá com a certeza, eu falei, Campus Party, origami, vai ter uns 10, 15 no máximo, né? 20 se eu chutar muito alto. Sabe quantos tinham quando sentavam nas mesas? 40. Aí eu falei, vai dar ruim. E eu ensinei 40 pessoas a fazer esse origami. Acabou a oficina Tesselation. Vamos ver se o pessoal gostou. E aí, pessoal? É o que prova quando a gente começa a colocar o Ikigai em prática. E aqui é um projeto de um professor de Ubatuba que fez os seus alunos sonharem com uma possibilidade, que seria lançar um satélite no espaço. Chama-se Ubatuba Sat, esse projeto. Chamado Ubatuba Sat, está trazendo muitas oportunidades e mudando o nosso futuro. O aluno de escola pública é capaz de fazer, é capaz de pesquisar. Pela faixa etária das crianças, é uma coisa inédita, é belíssimo. Quem imaginar que interessante é que eles foram para a NASA. Para a gente também foi uma surpresa. E o pessoal falou que esse projeto não era inédito só no Brasil. O pessoal da NASA falou que esse projeto era inédito no mundo. O investimento em educação científica é uma das principais estratégias para a melhoria da educação de uma forma geral. Esse programa induz. Então, gente, só para cumprir o prazo, que eu quero ter uns minutinhos de conversa com vocês. Esse tema felicidade é um tema que já está recorrente. Mas o que eu queria propor é essa reflexão da liberdade, da coragem, da gente levar isso para as nossas crianças e jovens e educadores, e a gente mesmo. Os pais, nós pais, também estamos presos, ou estávamos presos ao modelo antigo. E eu gostaria muito de ajudar quem quiser conversar sobre esses temas a se libertar, porque realmente, entre 2013, quando eu vi a Escola com Asas, 2015 2018 está aqui, é um grande sonho, mas foram 5 anos para eu estar aqui hoje conversando com vocês. E o Matteo Riccardi, ele tem uma palestra sobre hábitos da felicidade muito legal lá no TED também. E a gente fez um Prezi, eu não sei se vocês conhecem o Prezi, mas eu sou especialista em Prezi, eu adoro fazer. Uma das coisas que eu faço é treinamento em apresentações. A gente participou de um concurso, não ganhamos, infelizmente, mas eu assisti umas 30 vezes a palestra dele para fazer essa apresentação, então eu até fiquei mais feliz depois de fazer isso. E aí alguns insights que eu trago da palestra dele, fazendo um pouco de spoiler, é que na verdade, gente, a gente complica. Porque o adulto tem a... Como é que eu chamo? Orgulho, a petulância, a arrogância. Já estou terminando, está no final. A gente tem a arrogância de achar que a gente vai achar que vai fazer algo melhor do que as crianças. Só que tem um detalhe, as crianças, elas sabem perdoar, esquecer o passado. Meu filho veio outro dia chorando que um amiguinho dele deu uma canelada nele e tal. Aí minha esposa chegou lá no outro dia, falou, cadê o menino? Aí chegou um menino assim, oi João, oi Caio, tudo bem? Ah, e aí e tal. Não, mas cadê aquele menino que... Ah, é o João. É o João. Já estavam amigos no dia seguinte. As crianças são assim. Por que a gente não volta a ser assim? Elas sabem aproveitar o presente. Não que nem a gente, né? A gente está aqui pensando em uma coisa, está pensando em outra. Elas não. Foco total, mindfulness. Não precisa nem de origami para elas. E elas sonham com o futuro e não sabem que é impossível. E esse é o convite que eu faço para vocês. Ter esse olhar de desapego, ter esse olhar de acreditar mais que elas são muito mais inteligentes em vários aspectos do que a gente e aprender com elas. Eu vou passar um videozinho. Eu falei que eu não tinha previsto o final. Uns minutinhos.
Então eu deixei isso aqui só para pensar o seguinte: por que eu não pensei no final dessa palestra? Porque a primeira palestra eu faço sobre esse tema. E aí eu queria que a palestra viesse naturalmente no final. Então eu queria que vocês fechassem os olhos um pouco. Eu te desejo a chuva na varanda. Eu sei que muitas coisas que eu falei, para alguns tocou mais fundo, para outros não. Mas eu queria que vocês pensassem naquele talento, naquilo que você fazia quando era criança, aquilo que você tem, que se descobriu de repente. Você não era criança, mas descobriu um talento que você tem, cozinhar, cantar, fazer origami. E se passa uma pergunta: e se eu dedicasse mais tempo a esse talento? Se eu dedicasse de verdade tempo, não necessariamente para ganhar dinheiro, mas para dar de presente para as outras pessoas esse talento que vocês têm. E eu lembro da frase que eu aprendi com a Escola com Asas, com a Sabrina de Campos. Foi a pergunta motivadora que me trouxe aqui hoje. Eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. Qual é o talento que vocês podem oferecer para o mundo? Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa frase do Rubem Alves, que eu não conheci quando eu estudei engenharia na Unicamp. Ele era da Unicamp. Há escolas que são asas, há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. Eu espero que vocês sejam pais que criem essas asas nos seus filhos, nos seus amigos, nos seus colaboradores. Uma gratidão aqui para os meus pais, que me inspiram. Meus pais cuidam de uma praça ecológica, uma praça há mais de 15 anos lá em Salvador, sozinhos. Então, se vocês conhecerem esses amigos malucos que gostam de permacultura, ocupação de praças em Salvador, por favor, me mandem um WhatsApp. E gratidão a todos. Obrigado. Obrigado, eu adorei. Eu estou devendo os origamis, né? Gente, eu sei que tem gente que já tem que se deslocar para os outros, mas quem quiser fazer algumas perguntinhas, acho que tem uns minutinhos, né? Cadê o pessoal do controle? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Quem desmontou, não se preocupe que ele monta de novo. Deixa eu só pegar as perguntas todas e eu respondo de uma vez. Trabalho de escolarização do meu filho, 2 anos, no processo para começar. Eu tenho medo de não conseguir oferecer o que precisa para ele se desenvolver e fazendo mancada, sabe? Essa resposta é boa para eu responder. Ele quer colocar o filho na desescolarização. Alguém mais? Vou juntar as perguntas em uma só resposta. O propósito de homeschooling eu acho muito legal, mas eu acho que funciona para uma pequena parcela da população. Eu acredito que é um meio termo onde a escola ajuda a promover o próprio homeschooling e também um centro de convivência, de aprendizado. Ótima pergunta. Como é seu nome? Tiago. A gente vai conversar mais, você já ganhou um origami. Alguém quer mais colocar alguma coisa que sentiu? Gente, eu amei fazer essa palestra, viu? Quase chorei que vocês viram. O papel do professor nessa... Papel do professor no homeschooling. Já estou adorando essas perguntas. Eu vou juntar tudo numa resposta só. Você não acha que o homeschooling traz uma resposta a um problema que não está funcionando, que é a escola sem simplificar? Ótimo. Vocês combinaram, né? Vocês falaram, vou perguntar isso para o Márcio. Gente, isso daqui eu acho que chama campos mórficos. Eu não falei. Campos mórficos, lembra aquela energia do coração? É isso. As pessoas se conectam em um campo de energia, porque as perguntas estão muito conectadas. Qual a minha resposta? Sim, homeschooling para mim foi uma dor muito grande, porque a escola não ia resolver a tempo. O meu filho com 14, ele ia entrar no mesmo ritmo que eu tive. Concordo com a pergunta, é uma dor. A gente se move pela dor. Mas meu sonho é o seguinte: o Airbnb achavam que não era disruptivo, que não era certo.
alugar quarto para estranho, o Uber, acharam que não ia dar certo. O que eu acredito é que o homeschooling pode ser uma mistura de tudo. E meu sonho é que as escolas acabem com esse modelo e elas se tornem centro de convivência. Onde ela seja meio que um coworking, não tem um diretor dono da escola e o que manda. Porque a hora que ele perceber que desse jeito ele vai quebrar, ele não tem modelo, o meu sonho, tá? É que elas se tornem centro de convivência. Porque o Amor em Lima, ele é uma comunidade de aprendizagem. Eu percebo gente de esquerda, Lula livre, mas a gente convive. A gente ouve, a gente participa e todo mundo faz a festa das prendas. Então eu acho que a escola, seja pública ou seja particular, ela tem condições. No caso das particulares, meu sonho é que tenha uma grande parte das vagas que seja pública. Por quê? Eu não acredito numa escola diversa se ela não tem gente de todas as classes sociais. Eu não vou falar o nome do colégio porque está gravando aqui também, deveria falar, que saiu na matéria dizendo que ele ia mudar da Paulista para o Ibirapuera, mas não vou falar o nome do colégio. E o texto que saiu super bonito tinha uma frase que matou e que eu peguei essa frase: seguindo a tendência de escolas de elite. Gente, essa frase não tem cabimento. O cara que me fala isso já não é uma escola de elite. Gente, eu estou aqui disponível para a gente conversar, agradeço. Quem tem origami me cobra, tá? Gente, obrigado. Meu nome é Thiago, eu acabei de assistir a palestra do Márcio, foi muito inspiradora, muito emocionante. A experiência de vida dele, as referências que ele apresentou, o modo como ele vê a educação. E é legal ver que tem muita gente pensando igual sobre esse problema da educação e soluções para ela. Oi, meu nome é Yuren. Eu acabei de assistir a palestra do Márcio sobre educação. Eu achei fantástico. Eu achei que é muito difícil a gente começar. A gente está sempre desconfortável com a escola, como ela está, esse modelo que não prepara para o futuro, prepara para o passado. E é interessante como tem gente pensando no que a gente está querendo fazer e como a gente pode ser desconfortável de trilhar o caminho com o nosso filho sem meter ele numa enrascada. Então, maneiro, bacana, bem bacana. Oi, eu sou a Marcela e eu assisti a palestra do Márcio sobre educação e foi muito boa, foi muito legal. Acho que se você não concorda, não se conforma com a educação tradicional que a gente tem hoje, acho que vale a pena, quando você tiver a oportunidade de assistir, assista. Bom, eu sou o Wellington, assisti a palestra do Márcio. Além de trabalhar com educação, também sou pai. Então a palestra fez muito sentido para mim nos dois âmbitos, tanto como profissional quanto como pai, e me instigou ainda mais a pensar sobre educação pelo sofrimento que eu tenho com os meus filhos de não estarem inseridos numa educação como essa que eu acredito. Hoje um deles estuda inclusive num grande grupo de educação, que é o Grupo Objetivo, eu posso falar nome, né? Então que tem um ensino totalmente tradicional e tal, então agora com o mais novo eu estou tendo a oportunidade de inserir ele nessa educação que eu acredito, e é isso aí, foi muito legal, parabéns.